Boa noite, meus queridos e amados irmãos. Que a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. E eu sou a Adri, filha amada do Senhor Jesus, em processo de restauração, lutando com a ansiedade, com a insegurança, com o egoísmo, a falta de domínio próprio e alguns derivados, desses defeitos e pecados. Mas, pela graça de Deus, eu estou vivendo um dia de cada vez, tendo vitórias um dia de cada vez, com Ele do meu lado, porque Ele é meu Pai. Então, vamos lá para a nossa mensagem de hoje, Primeiro vamos abrir com a nossa oração, pedindo que o Espírito Santo conduza esse momento, Então, baixe sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar. Senhor Jesus, nós estamos aqui hoje na Tua presença, Deus, buscando, Senhor, a Tua face, buscando, Senhor, aquilo que vem do Teu coração para o nosso, Pai. Nos ajuda, Senhor, a ouvir a Tua voz, Pai. O Senhor tem liberdade, Deus, para tocar nos nossos corações, para falar aos nossos corações, Pai, para que a gente entenda aquilo que vem da Tua palavra, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a ouvir, a obedecer, Senhor, e a nos santificar para a honra e glória do Seu nome, Senhor. É isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos numa divisão aí de mensagens. O nosso querido pastor Anderson, na semana passada, ele começou um tema que se chama Chamado à Santidade. E ele falou, um pouco aqui sobre ser santo. Então, o tema era santo eu? Eu sou santo? Eu? Cheia de pecado? E, se você tem curiosidade, volta lá no vídeo que está lá no nosso canal do YouTube, IBJM Oficial. É isso, Rô? E assista lá o vídeo que está lá. É o mais recente do CR, com essa capa bonita que vocês estão vendo aqui atrás. Eu queria convidar vocês também para virem para o CR, A gente está com um novo horário agora, que antes começava às 7h30. Essa arte vai ser trocada em breve. Amém, Jesus? Glória a Deus. Vai ser trocada, porque o novo horário é às 7h15. Você vai ser recebido aqui com um lanchinho, ofertado pelos pela nossa equipe do CR, pelos nossos membros. Você vai ser bem recebido com um cafezinho, com um suco. Hoje não tem, a Roberta até foi olhar, mas no próximo vai ter. Amém, Jesus? E você será muito bem recebido. Você pode chegar, conversar com quem você já conhece ou conhecer pessoas novas, sentar com o seu lanchinho, pode comer enquanto você está ouvindo aqui a nossa palestra. E tudo isso é para a gente ter comunhão e edificação mútua, E crescermos juntos conforme Jesus quer. Então, hoje, nós vamos falar a segunda parte da mensagem, que também é chamada Santidade, e ela diz assim que é um povo santo. E você vai ter essa frase lá na palavra de Deus, que está lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, que diz assim: Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Então, esse versículo, ele nos diz o que nós somos. Então, quando a gente pensa em santidade, que é o que a gente está falando aqui, a santidade, ela é mais sobre identidade do que sobre desempenho. Ela é muito mais sobre quem você é do que o que você entrega para os outros. Então, assim, não adianta você servir loucamente em tudo que é coisa, se a tua motivação não for agradar o Senhor, não for uma gratidão ao Senhor, um retorno daquilo que o Senhor te deu. Não adianta. Ele não é nosso chefe, ele é nosso pai. Chefe quer meta, quer desempenho. Um pai quer relacionamento, Ele quer isso, ele quer obediência, ele quer relacionamento. Então, a santidade tem muito mais a ver com identidade. Quem nós somos em Deus. E aqui no 9 diz: vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anunciem as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
Se um dia nós fomos alcançados por esse Pai maravilhoso, esse papai, porque é isso que ele é nosso Pai. Ele não é somente o nosso Senhor, o soberano, o justo, fiel, o verdadeiro. Ele é o nosso Pai. Esse Senhor maravilhoso, justo, fiel e verdadeiro e soberano é o nosso Pai. Cabe esse Pai na sua cabeça? Na minha não cabe, porque a minha cabeça é limitada e ele é infinito. E uma coisa que é importante lembrar é que esse Pai, ele não é como o seu pai. Não adianta você querer comparar com o seu pai terreno. Não é. Esse Pai não cabe na sua cabeça. Ele é um Pai perfeito. Ele é um Pai que te ama ainda quando você erra. Quando você erra, assim como da parábola do filho pródigo, ele vai correndo ao seu encontro quando você volta para ele. Ele não manda você ir embora e arcar com as coisas, com as consequências daquilo que você fez. Você vai sim arcar com as consequências daquilo que você cometeu, mas ele estará com você, porque ele é o seu Pai. Ele não vai te deixar. Ele nunca vai te desamparar. E a gente tem isso assegurado na Bíblia. Em toda a Bíblia fala disso, do grande amor do nosso Pai. Então, santidade tem a ver com identidade. Então, quem nós somos em Cristo? Nós temos uma identidade transformada. E agora nós vamos ler o restante desses versículos que eu quero trabalhar hoje aqui com vocês. Então, o 9 fala sobre nós sermos uma nação santa, um povo eleito, né, separado, e que precisa, né, anunciar as grandezas daquele que nos chamou para a luz. No 10 diz assim: antigamente não eram povo, vocês não eram povo, agora sois povo de Deus. Não tinhas recebido misericórdia, agora recebestes a misericórdia. Olha que maravilhoso. Então, nós temos uma identidade transformada, porque aquele que nos chamou, nos amou, nos separou, nos preparou para anunciar as grandezas dele. Então, nós temos a misericórdia e nós fomos alcançados. Isso é o que transforma a nossa vida. E é o que nós trabalhamos aqui no CR também, né? Para você entender quem você é diante de Deus, quem você é apesar de tudo que você viveu. E nós temos também um exemplo prático que diz o que é essa identidade transformada. Que diz assim: alguém que antes vivia em vícios, ressentimentos, amarguras, feridas abertas, mas agora encontrou o propósito e encontrou o perdão em Cristo. Se você encontrou esse acolhimento, o acolher, direcionar e consolidar vidas para Deus, que a gente fala tanto aqui, né, pastor? E se você foi acolhido, está sendo direcionado, você precisa consolidar isso. E como que você consolida isso? Vivendo em santidade. Nós já vamos aprofundar um pouco mais sobre a santidade. Então, a restauração, ela começa quando nós acreditamos que não somos definidos pela nossa história, pelo nosso passado, mas por quem Deus diz que nós somos agora. Por quem Deus nos transformou, naquilo que Deus nos transformou, e não pelo que fizeram conosco. O restante da passagem diz assim, do versículo 11 até o 16. Amados, exorto-vos como a peregrinos e estrangeiros, a vós absterdes dos desejos carnais, que combatem contra a sua alma. Seja correto o vosso procedimento entre os gentios, para que naquilo de que falam mal de vós, como se fosseis praticantes do mal, ao observarem as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda autoridade humana por causa do Senhor, seja ao rei, como soberano, seja aos governadores, como por ele enviados para punir os praticantes do mal e honrar os que fazem o bem. Pois a vontade de Deus é que, fazendo o bem, caleis a ignorância dos insensatos. Já que sois livres, não useis a liberdade como pretexto para o mal, mas vivei como servos de Deus. Amém? Então, esses versículos, eles nos dizem para nos abstermos dos desejos carnais. Isso inclui não ceder a velhos hábitos destrutivos, compulsões, mentiras, pornografia, orgulho, amargura, né? Então, como que você faz para você evitar esse tipo de pecado?
no qual você já tinha vivido antes ou ainda pode cair. Dizendo não a tentações digitais, né? Redes sociais, pornografia, comparações, buscando preencher-se com a palavra de Deus e oração. Uma outra forma de você também combater isso é o serviço comunitário, tanto voluntariados na igreja quanto na sociedade. Então, quando você se ocupa e se enche da palavra de Deus, você tem ferramentas e também o apoio da sua comunidade para combater esses vícios. O nosso amado pastor falou aqui na última palestra também, né, sobre você limitar, né? Quando você tem, hoje mesmo eu estava falando isso na terapia, quando você tem uma dificuldade com determinado vício, por exemplo, a comida. Quem tem compulsão com comida? Se eu sou compulsiva por doce, o que eu faço? Se eu não consigo me controlar, o que eu vou fazer? Primeiro, eu não compro doce, certo? Mas se tem doce na minha casa, porque meu marido gosta de doce. Se tem doce na minha casa, tem um lá. Se tem doce na minha casa e eu sei que eu não aguento, eu falo, pelo amor de Deus, esconde isso, tira da minha vista, não deixa perto de mim, porque eu sei que eu sou compulsiva e eu sei que eu tenho dificuldade. Então, quando você não tem ainda o domínio próprio sobre aquilo que te deixa vulnerável, que te deixa, né, provavelmente faz você cair, então você precisa colocar limitações, barreiras físicas, para que você não encontre aquele lugar de queda. Então, se você tem problema com pornografia, você evita ficar com o celular sozinho, né? Como o pastor deu o exemplo, né? Evita ficar sozinho no computador, evita essas situações. Você tem formas de você escapar, né? Nós não somos mais escravos do pecado. A própria Bíblia diz isso, né? Que nós já fomos libertos dessa escravidão quando Jesus morreu na cruz. Então, você não pode dizer assim que eu não posso com isso. Você pode não estar fortalecido no momento, mas você pode vencer isso. Então, procure ajuda, procure o CR, procure seu pastor, procure órgãos de saúde, procure ajuda especializada, mas também busque colocar esses empecilhos para que você não chegue até o seu objeto de desejo. Amém? E aqui no 12, a gente testemunha isso para o mundo, né? Seja correto o vosso procedimento entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como se fosseis praticantes do mal, ao observarem as suas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Por quê? Porque as pessoas, elas podem não ler a Bíblia, mas elas nos leem. Então, elas veem aquilo que a gente faz. Então, você não pode ser de um jeito em um lugar e ser de outro jeito na igreja, por exemplo, né? Você não pode andar com os seus parentes que fazem tudo errado e depois vir aqui e agir como se nada tivesse acontecido. Você precisa ser sal e ser luz onde você estiver. Você não precisa viver numa bolha de Jesus, né? Como nós já falamos aqui em outros momentos. Você pode, sim, ter amigos que não são de Jesus, mas você precisa ter essa consciência, esse discernimento de que você não é mais como as pessoas do mundo. Você é separado, você é a nação santa, eleito, você é filho amado de Deus. Você precisa incutir isso na sua cabeça, pregar isso para você todos os dias, em todos os momentos, para que você não caia em pecado, para que você não volte a fazer todas as sujeiras que você vivia no meio. Você não volta ao seu próprio vômito. Você vive agora como uma lâmpada em cima de um armário, iluminando o cômodo inteiro. Você não se esconde mais. E isso requer coragem, humildade, coragem e caminhada com Deus, relacionamento. Então, nós vivemos de maneira exemplar para que outros vejam as nossas boas obras. Não porque as boas obras são importantes, mas porque Jesus nos salvou. Porque o que Ele fez nos incute, sabe? Está inerente na gente. É obrigatório para a gente quase, a gente ter que mostrar o que Jesus fez para a gente, sabe? É impossível você não ser grato quando você estava num poço, morto, sem vida, né? Abandonado, ninguém queria você e Jesus te puxou. É impossível você não ser agradecido.
Então, quando estamos no trabalho, somos honestos, mesmo quando todos trapaceiam, mesmo quando todos dão um jeitinho, mesmo quando todos fazem alguma coisa que não deve fazer. Em casa, pedimos perdão quando erramos. Tentamos evitar aquilo de novo. Tentamos conversar gentilmente. Tentamos não pressionar as pessoas. Ouvimos o sentimento das pessoas. Temos amor. Amor nada mais é do que você sentir o que o outro sente. Se você não é capaz de se colocar no lugar do outro e sentir o que ele está sentindo, você não ama. É impossível você dizer que ama e não se importar com o sentimento da outra pessoa. Porque a Bíblia diz, chorar com os que choram e rir com os que se alegram, se alegrar com os que se alegram. Se você não consegue ter esse nível de empatia, de se importar com aquele que você diz que ama, então você não ama. Então você precisa se lembrar do quanto Jesus te ama, para quem sabe você se enchendo do amor dele, você possa dar esse amor para aqueles que você diz que ama. Como viver como um povo santo? Nós nos sujeitamos às autoridades, respeitamos leis, regras e líderes, mesmo quando nós não concordamos com eles, mesmo quando a gente não tem a mesma ideia, mas nós estamos sob determinado, determinada ordem, então a gente obedece, porque é isso que Deus espera de nós. Nós trabalhamos como se fosse para Deus e não para homens. Não sonegamos impostos, respeitamos limites de velocidade, esse é difícil. Somos éticos nas pequenas coisas, porque quando é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quando você caminha diligentemente, obedientemente nas pequenas coisas, as grandes se tornam muito mais fáceis, porque você adquiriu um novo estilo de vida. Vivemos como pessoas livres, mas que servem a Deus. E isso está no versículo 16. Já que sois livres, não useis a liberdade como pretexto para o mal, mas vivei como servos de Deus. E aqui eu queria falar um pouquinho sobre a liberdade, Que algumas pessoas confundem isso. O que é liberdade, Sendo cristão. A liberdade não é uma licença para você pecar, mas é um poder de escolher obedecer. Por que eu estou falando isso? Porque tem pessoas que estão na igreja, mas que pensam assim, a graça de Deus me basta. Sim, isso é verdade, mas você não pode distorcer o que a palavra de Deus fala. Então, se a graça de Deus me basta, se Jesus já me salvou, se eu creio em Jesus, aceitei Jesus e ele me salvou, então eu posso fazer o que eu quiser, porque eu já estou salvo, Não, isso é mentira. Isso é uma meia-verdade, Porque aqueles que foram salvos, aqueles que entenderam o que é a graça de Deus, eles querem caminhar retamente, porque eles são agradecidos. Eles querem honrar aquilo que Jesus fez na cruz. Então, você não pode levantar a sua mãozinha e dizer com a sua boca, eu creio em Jesus como meu Senhor e Salvador, e viver como você bem entender. O nome disso é legalismo. E uma outra coisa que é uma mentira é a libertinagem, que é você viver como você bem quer, independente de Deus, não ligando para as coisas de Deus, sabendo o que é certo e não se importando. Não ligando, sabe? Esse é basicamente as pessoas que já estão no mundo, perdidas, mas que sabem que existe um Jesus, mas ignoram ele. Isso é libertinagem. Então, a liberdade que Cristo nos dá não é como essas liberdades. A liberdade que Cristo nos dá é o poder de escolher obedecer. Ele nos dá esse poder de escolher obedecer a Ele. Porque aqueles que são verdadeiramente filhos, obedecem. Não é isso que nós esperamos dos nossos filhos? Nós não queremos, nós como pais imperfeitos e pecadores, nós não queremos que nossos filhos nos obedeçam, que nos ouçam, que façam tudo conforme nós instruímos para o bem deles? Então, por que a gente não escuta Deus? Por que nós não baixamos a nossa cabeça, oramos fervorosamente e falamos assim, não vamos sair daqui até o Senhor me orientar, porque eu quero fazer o certo? Por que nós não fazemos isso? Por que você não pode render o seu coração verdadeiramente todos os dias, até quando não é como você quer?
Então, nós não devemos usar o nosso tempo livre para nos autodestruir, seja de qual for a forma, mas sim para servir aquele que nos amou. Como nós servimos aquele que nos amou? Servindo pessoas. Amar ao Senhor sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Quando você cumpre esses 2 mandamentos, você já está no caminho da santidade. Percebem como tudo isso está amarrado? Como é simples, mas muitas vezes nós não conseguimos enxergar? Então, a prática da santidade nos relacionamentos diz assim, que nós devemos tratar a todos com o devido respeito, amar os nossos irmãos, temer a Deus e honrar ao Rei. 1 Pedro 2,17. Esse é o último versículo da nossa passagem hoje. Então, nós respeitamos as diferenças dos nossos irmãos. Tratamos bem até quem pensa diferente politicamente. É possível. Então, assim, a gente não deve fazer acepção de pessoas por causa daquilo que essas pessoas estão acreditando. Nós devemos amar a todos. Assim como Jesus nos recebe, nós também devemos receber e estar disponíveis para que essas pessoas recebam o amor de Deus. Não devemos colocar limites no que é do mundo, sabe? Deixar as coisas que são do mundo nos limitar a fazer aquilo para o qual nós fomos chamados. E isso é desafiador. Mas é possível. O amor fraternal. Amar os irmãos de fé com paciência, mesmo nas falhas. Irmãos de fé. Aqui está falando das pessoas que são aqui da nossa igreja, nossos irmãos. Pessoas que creem no mesmo que nós cremos. Essas pessoas falham também. Também são imperfeitas. Também deixam a desejar. Também nos causam mágoa às vezes. Mas se nós estamos em Cristo e temos maturidade suficiente para entender o que é a misericórdia, o que é a graça, nós podemos receber isso de Deus e repassar isso aos nossos irmãos. Reverência a Deus. Viver com reverência diante de Deus em cada decisão. Isso significa que você sempre vai colocar a sua consciência naquilo que você está fazendo ou pensando. Então, você vai parar e vai pensar assim, poxa, o que eu estou fazendo pensando nisso aqui agora? Por que eu estou pensando nisso? Por quê? Você vai se examinar o tempo todo e vai pedir para o Espírito Santo te ajudar nesse exame, que é como a palavra dele diz, examina-me, conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algo que te ofende e tira do meu caminho. Tira daqui. E você vai ter essa consciência. Você vai despertar num nível que você vai conseguir ter o escape antes que a coisa aconteça. Porque é assim que o Senhor te ensina. É assim que Ele te ensina a caminhar e a crescer em santidade, a crescer em fé, a crescer em graça, em humildade, em amor, diante das pessoas, diante dos seus irmãos e diante dEle. Ele não espera que você cresça. Mas Ele faz com que você cresça quando você obedece. Não é difícil. É um exercício diário. É uma entrega diária. Por isso que no CR nós falamos que é um dia de cada vez, um momento de cada vez. Porque eu posso sair daqui e pecar no trânsito, passar o excesso de velocidade lá e levar uma multa, que já aconteceu algumas vezes, confesso. Esse é o meu defeito. Mas eu preciso lembrar, poxa, eu tenho que respeitar as leis. Eu não sou perfeita, né? Ninguém aqui de nós somos, né, perfeitos, mas nós estamos caminhando um dia de cada vez, um passo de cada vez. Esse é o meu erro. O seu pode ser diferente. O seu pode ser xingar alguém que te fecha no trânsito. Eu não tenho esse defeito, eu só fico assim, filho de filisteu. Mas é para mim mesma, né? Então, assim, levo com leveza, até porque minhas crianças estão atrás vendo, né? Mas, entende? Cada vez que você percebe aquilo que você está fazendo diante das situações que você costuma cair ou errar, mesmo que pequenas, você começa a desenvolver um nível de consciência com santidade, porque você está disposto a obedecer
sabe o que é correto e está disposto a fazer. Então, isso te ajuda a caminhar em santidade. A santidade no cotidiano. No trabalho, sou honesto mesmo quando todos trapaceiam, como já falamos, né? Em casa, peço perdão quando erro, né? Então, essas pequenas coisas moldam o nosso caráter e nos faz viver de uma forma diferente, tanto com nós mesmos, quanto com aqueles que convivem conosco, e também para aqueles que não são irmãos na fé. Nas redes sociais, usamos palavras que constroem. Você não pode chegar lá e falar um palavrãozinho só porque está na rede social. Você precisa ter uma imagem de servo de Cristo. Se você quer viver em santidade, você precisa pensar que isso é um ser integral. Você não é só uma máscara que você usa na igreja. Você precisa ser verdadeiro, íntegro naquilo que você faz. Então, todas as nuances da sua identidade, eu como mãe, eu como motorista, eu como confeiteira, eu como palestrante, eu como não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, eu preciso reverberar essa graça de Deus na minha vida. E não fazer aquilo que me der na telha. Não deixar ser dominada pelas minhas emoções e pelos meus pecados, né? Mas subjugar esses pecados aos pés de Cristo. Isso é muito difícil. Mas nós estamos aqui para ajudar. Vocês não estão sozinhos. Vocês têm com quem ter ajuda. Então, a santidade, ela é identidade e não desempenho, como nós já falamos. A restauração começa quando acreditamos que não somos definidos pelo nosso passado, mas por quem Deus diz que somos. Ser santo é viver separado para Deus, não por obrigação, mas por gratidão pelo amor recebido. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Então, quando a gente tem a santidade como um estilo de vida, nós lembramos que ser santo é viver separado não por obrigação, mas por gratidão e amor recebidos do Pai. Do Pai. Digam, papai. Diga, meu Pai. Porque é isso que Ele é. Não se esqueçam de chamá-lo de Pai. Não se esqueçam de lembrar que vocês são filhos. Só isso já cura muitos traumas. Só isso trata muitas feridas na nossa alma. Só isso. Entender que você é filho muda tudo na sua vida. É assim que você começa o processo de restauração. Por isso que nós temos esse lema no CR, de você se apresentar como filho e filha amado de Deus. Porque isso cura quem você é. Isso mostra como Deus te vê. Ele te vê como filha, amada. Não como uma pecadora desgraçada que ferrou a sua vida na sua história. Não é assim que Ele te vê. Ele quer você no colo dele. Ele quer abraçar você. Ele quer correr ao seu encontro, como Ele correu ao encontro do filho pródigo na parábola. Ele quer correr ao seu encontro. Ele quer dar uma festa com você. E Ele quer que você, ao olhar para essa festa, entenda o que é santidade. Que é uma vida que é grata a Deus por tudo o que Ele fez, quando você não merecia. Então, eu sei que eu estou em santidade porque eu fui alcançado. Reconhecer que fomos encontrados pela graça de Deus. Fui perdoado. Viver na liberdade desse perdão que foi recebido. Eu fui amado. Aceitar o amor profundo e incondicional de Deus, que eu não consigo entender, mas que eu posso receber de graça. De graça não, porque Jesus pagou. Ele pagou para que a gente recebesse de graça, mas tinha uma conta a ser paga e Ele pagou. Obediente, responder com um estilo de vida de obediência. Então, meus irmãos, para fechar, eu queria dizer para vocês o seguinte. Santidade é um estilo de vida de quem sabe que foi alcançado, profundamente amado, perdoado e por isso vive em obediência. Isso é a santidade. É uma vida que você quer entregar em obediência àquele que deu tudo por você. Quando você coloca dessa forma, quando você pensa, Jesus aguentou aquela cruz
ele sufocou. Ele não tinha nem sangue mais, ele só tinha água, de tanto que ele sofreu. Eu não posso aguentar uma decepção, um desafio qualquer? Eu não posso carregar a minha cruz, que é tão pequenininha perto da dele? São reflexões para nós. E agora sim, eu quero deixar as duas questões para a nossa reflexão de hoje. Para quem está nos grupos de partilha, irmã Rô, está lá no grupo, tá? As perguntas já. E a primeira pergunta diz o seguinte: qual área da sua vida hoje precisa de rendição para que você viva como santo? O que te impede de viver como santo que você é em Deus? Porque Deus declarou que você tem que ser santo como Ele é santo. Então, o que te impede de viver uma vida em santidade hoje? Porque se a santidade requer obediência, então você precisa refletir sobre isso. Como você pode testemunhar essa santidade no seu lar, no seu trabalho e nos seus relacionamentos nessa semana? E eu queria que você lembrasse, na hora de fazer essas reflexões, para quem está em casa também, que quem muito foi perdoado, muito ama. E aquele que muito ama, deseja obedecer. Então, se você não está conseguindo caminhar em santidade, você precisa refletir e lembrar de tudo aquilo que Jesus fez por você. Sabe naquele dia que você se converteu? Para aqueles que se converteram depois, né, de grandes, não daqueles que já nasceram cristãos. Mas sabe aquele dia que você se converteu, que você estava lá no lixo e Deus te tirou de lá e te reciclou, digamos assim? Sabe, você precisa lembrar daquele dia. Lembra daquele dia que Ele te deu vida, que Ele soprou de volta nas suas narinas e fez o seu coração bater de novo. Lembra daquilo e sinta aquele amor. E se renda definitivamente aos pés do Senhor. Porque Ele quer te dar uma vida plena, abundante. E muitas vezes nós não escolhemos esse caminho. Nós não escolhemos. E precisamos lembrar que nós temos que desejar o nosso Pai e não as coisas do Pai. Muitas vezes nós oramos pedindo as coisas do Pai e não o relacionamento com o Pai. Então é isso, meus irmãos. Eu agradeço vocês. Obrigada por me ouvir. E até a próxima. Vamos encerrar agora, agradecer rapidamente e ir para os nossos grupos de partilha. Senhor Jesus, eu te agradeço por mais essa noite. Obrigada, Deus, por mais essa palestra, Pai. Obrigada, Senhor, pela vida de cada um que está aqui hoje, Deus. Tu sabes, Senhor, o que tem no coração de cada um. Meu Pai, eu te agradeço porque o Senhor nos ama, Senhor, o Senhor nos perdoou. O Senhor nos deu tudo aquilo de que nós precisávamos para que estivéssemos, Senhor, na Tua presença, Pai. Obrigada pelo Teu Filho Jesus, obrigada pelo Teu sacrifício de amor, Teu sacrifício perfeito, Pai, que nos restituiu, Senhor, nos deu herança. Jesus dividiu a herança dele conosco, Pai. Obrigada, Jesus, porque nós éramos como filho pródigo, Senhor, mas hoje nós somos filhos amados de Deus, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos. Pedimos que o Senhor nos ajude em nossas dificuldades, Pai. Nos ajuda a sermos obedientes com a Tua palavra, Senhor. Nos ajuda a lembrarmos, Senhor, do Teu grande e profundo amor, Pai. Nos ajuda a lembrar quem nós somos em Ti, Pai. Para que a nossa obediência não seja forçada. Para que a nossa obediência não seja fingida, Pai. Não seja pensando nas coisas que os outros podem ver, mas sim pensando em agradar o Seu coração, assim como o Senhor deu vida ao meu coração, Pai. Nos ajuda, Senhor, a caminhar em santidade. Eu oro e te agradeço em Teu nome, Senhor. Amém.